Olá, meus queridos, bem-vindos vocês ao nosso novo vídeo sobre os Estados Unidos contra o DS. Nossa senhora, esse vídeo tá importante, vem com a gente para saber tudo o que está acontecendo. O que é o DS, né? DS é o sistema que controlava a Terra, os chamados globalistas, a NOM, tem vários nomes, né? Eles controlam os Estados Unidos, o mundo, eles são o poder dominante, a ponta da pirâmide, né? Eles que são a grande elite mundial, financeira, bancária, religiosa, eles que comandam tudo, eles têm na mão todas essas níveis abaixo deles, né? Eles são o topo do mundo, eles comandam um nível abaixo, que comanda outro nível abaixo e comandam outro nessa hierarquia até chegar no povo que sustenta essa pirâmide do mal, né? Mas eles estão perdendo força e a luz está clareando todos os pontos escuros da Terra. Mas enquanto isso, os Estados Unidos está vivendo um momento bem intenso aí de um conflito à beira de um possível conflito mundial contra o DS. Então a grande batalha hoje não é um país contra o outro, mas sim os países da Terra contra o DS, né? Então por isso que a gente colocou essa imagem aí, o DS, Estados Unidos contra o DS, o dia D começou. E tem um texto que colocamos assim do DS, do General Flynn, a batalha começou, o DS, a batalha começou. O General Flynn emitiu um alerta de emergência para a América, diz que uma G profunda, um conflito em curso está acontecendo contra inimigos domésticos e elementos que operam dentro das estruturas do governo americano, né? Então o General Flynn declara que os Estados Unidos estão em G contra o DS. Esse é o grande conflito do momento. E os Estados Unidos tem o presidente, que é a única pessoa que fez um juramento e que faz o juramento de proteger e defender a Constituição contra todos os inimigos estrangeiros e domésticos. E atualmente há uma quantidade maciça de inimigos domésticos, né? O DS é lotado de inimigos domésticos. O DS não é apenas um adversário, mas uma entidade com poder e recursos extraordinários. Esse que é o problema, né? O DS possui recursos ilimitados, financeiros e tal, mais recursos do que a maioria dos estados-nação tem. Então o principal culpado a ser observado são as facções que ainda estão na CIA e que frequentemente trabalham com estados estrangeiros como intermediários. Eles são pagos por estados estrangeiros, especialmente Israel, né? Além disso, existem subgrupos que ainda são leais ao Estado globalista, e a resposta a esse G profunda exige um estado de alerta total. E a velocidade da G, ela é crucial nesse momento, ou seja, conforme eles estão fazendo, a velocidade ela pode fazer com que o desfecho aconteça antes e mais calmamente ou não, né? O presidente americano deve ter sua equipe de segurança nacional em alerta de GRA e conduzindo jogos de guerra contra as ações do inimigo, as ações, reações e contra-ação. Há evidências de que o DS pode estar preparando elementos logísticos para um golpe, né, como ele fala, para atuar novamente e fazer alguma maldade contra eles. Isso inclui a presença de equipamentos de telecomunicações de capacidades técnicas seríssimas e de altíssimo nível, que poderiam ser direcionados para derrubar as comunicações do mundo, né? Sabemos que o secretário de Defesa dos Estados Unidos convocou centenas de altos militares para uma reunião urgente no Pentágono, né? E eles não sabem do que será o conteúdo dessa informação, e também muitos estão sendo demitidos, aqueles que estavam nas agências que eram financiadas pelo DS, como a USAID. Então 100 mil funcionários federais vão renunciar na terça-feira na maior saída em massa do governo dos Estados Unidos sob cortes do Lourão. Ou seja, não é que eles vão renunciar, eles foram induzidos a renunciar porque o governo avisou, vocês têm que renunciar, senão vão ser levados de qualquer maneira. Então assim vocês ganham ainda uma pequena indenização, né? E o pânico nos Estados Unidos, tem um filme que diz Panic em Washington DC, né? De fato, Washington DC está em pânico e eles começaram agora a botar alguns elementos que eram da CIA no xadrez, né? Então eles disseram que um dos elementos que foi tirado agora, né? Eu vou até citar o nome deles, eles estão fazendo coisas assim incríveis por baixo dos panos e muita gente está sendo levada em cana agora, né? Então, só que a gente não sabe o nome de todos que estão, mas muitos estão. Então esses equipamentos descritos como material
do DS poderiam ser usados para assumir o controle e interromper as comunicações, como desativar ou falsificar o 9 de 11, né, que aconteceu dia 11 de 9, ou assumir o controle de sistemas ferroviários, sistema de trânsito e até mesmo sistemas dentro do Departamento de Defesa. Então eles teriam materiais para anular essas situações aí e fazer alguma bagunça estrutural na organização americana. Por isso eles têm um certo receio de fazer qualquer coisa, porque isso pode gerar ainda alguma represália do DS, né, o sistema que controla. E como é que esse sistema está lá dentro, oculto, lutando contra a própria nação americana, né? É uma pergunta de difícil resposta, mas é assim que está acontecendo. Aqui no Brasil nós não temos os melancias também que trabalham contra o povo. Então o Pentágono mudou sua designação para Departamento de GOERRA e teve uma reunião extraordinária onde mais de 800 comandantes de alto escalão foram levados, lá eu falei sobre isso, né? Foram convocados, e temos ainda a federalização de vários estados, com advogados exercendo a função de juízes nesses estados. Tudo demonstra que existe uma G em curso contra o Deep State e toda a sua estrutura de poder, e essa guerra ultrapassa as fronteiras dos Estados Unidos, vai longe, vai também em outros países, né? O General Flynn diz que é o dia D, que é utilizada nas fontes como uma poderosa metáfora para descrever o estado atual do conflito em curso contra o DS e os inimigos domésticos. O grande marco do dia D, segundo o General Flynn, foi o indiciamento de James Comey, ex-chefe do FBI. E segundo Flynn, nos próximos 6 meses serão decisivos e a velocidade da resposta de Loirão será determinante para a vitória. Os combatentes na aliança estão sendo alvejados e eles também sofrem baixas, né? Eles também sofrem baixas. Então o objetivo é conseguir romper esses entraves e avançar para a vitória sobre a Europa. A Europa que está muito dominada ainda pelo DS, né? Então é enfatizado que não se pode declarar a vitória sobre a Europa ainda. A luta está em curso e a velocidade desta GOERRA é o que importa nesse momento. O adversário, o DIP, é poderoso e possui recursos ilimitados, exigindo um esforço contínuo de pressionar e continuar a pressionar. Estima-se que esse processo deveria durar 6 meses ainda de conflitos, como a gente virá. Então seria agora outubro até março, abril do ano que vem, esse processo deveria, é uma estimativa, né, continuar nessa limpeza profunda, que coincide justamente com a previsão do General Flynn, que disse que sim, deveriam 6 meses a limpeza disso. Então, para o General Flynn, o destino da América e do mundo será traçado nesses próximos meses. E Loirão não pode errar nas suas estratégias, se esta será a batalha entre o bem e o mal. E o Flynn termina dizendo que Deus nos abençoe. Esse conflito é a maior que já o mundo viu e vai traçar para sempre o destino da humanidade para sempre. É o maior que o mundo viu, né? Então a gente vê coisas incríveis acontecendo, né? Parece que o mundo está caminhando para um momento bastante turbulento, né? A gente está vendo uma turbulência gigante. Então, em resumo da história, o que a gente falou? O presidente Loirão, ele está encarregado de desmanchar o Deep State nos Estados Unidos e também no mundo, assim como o Putin está encarregado de desmanchar ele ali no leste europeu e talvez até na Europa, né? E assim outros líderes também, parece que o Xi Jinping também está desmanchando o DS, parte dele na China, porque muitos de seus generais foram levados para a pena capital, né? E ele está fazendo isso porque ele também é um infiltrado, né, do bem e do mal, ele joga para os dois lados, e tem outros por aí que estão fazendo isso. Então, um processo contínuo, longo, cansativo, demorado, mas em que a vitória acontecerá. O importa é que a vitória está acontecendo e acontecerá. Nós estamos tendo a limpeza também dos umbrais, dos portais do umbral. Então, tudo isso está acontecendo para libertação da terra inteira, desse domínio maligno que a gente chama desse grupo de poder que dominou a Terra até agora, né? E já está com seus tempos finais descritos e contados. Mas, como eu disse, né, não podemos cantar vitória muito cedo. É preciso que nós, patriotas, ainda
nos unamos em um só coração, se unamos num discurso vitorioso, confiando, orando muito, pedindo ao Pai Criador que abençoe a terra, que haja essa intervenção divina na terra para limpar todos os porões da terra que estão acontecendo, e eles são muito grandes, esses porões ainda. Esses porões ainda são muito infestados de gente do mal, né? E é também um teste para os nossos nervos, para a nossa perseverança, né? Para a nossa confiança. Confie no plano, né? Nada pode parar o que está por vir. Nós temos que trabalhar muito a nossa fé, faz parte do teste espiritual que estamos passando para ter a nossa fé renovada e a gente acreditar que existe algo no mundo que está trabalhando para a limpeza planetária. Esse sistema do capeta, como a gente diz, vai cair com toda certeza. Eles estão no domínio já há milênios do planeta. Desde a época antiga Bíblia do Velho Testamento, sempre são os mesmos, os Anunnakis e outros mais povos híbridos que vieram dominar a Terra, e eles ainda querem para si a propriedade da Terra. Eles reivindicam para si a propriedade desse planeta, mas essa propriedade é nossa, somos de nós, os filhos de Deus. Então nós temos que começar a não desanimar, não se deixar que a tristeza e o desânimo aconteça, mas sorrir, erguer a cabeça, acreditar, visualizar a vitória e fazer através da união, do compartilhamento, compartilhamento dos nossos vídeos, trazer mais pessoas aqui para o canal, também ajuda muito a gente conseguir atingir um sucesso maior, né? Então eu vou deixando meu abraço carinhoso a todos vocês aí, né? Lembre-se, esse sistema Deep State, ele tem muita mídia, muito gritinho, muita narrativa, mas eles são fracos, e a luz, digamos, a luz sempre vence. Onde a luz entra, a escuridão acaba. Eles têm ainda um restinho, né? Um restinho, assim, digamos, de tentativa através da mídia, mas isso não vai durar muito tempo. Também a mídia está caindo junto com todo esse sistema. Aí nós teremos EBS, uma série de coisas, mas isso pode demorar um tempo. Então acalme o seu coração, não tenha pressa das coisas acontecerem, mas tudo vai acontecer conforme nós falamos. Então Deep, os Estados Unidos contra o Deep, está chegando a nossa hora, tá? Quem quiser ajudar o canal aqui, obrigado vocês que estão colaborando aqui. Grande abraço, hoje tem notícias do momento e vários vídeos no canal. Deus do comando, a luz venceu, beijo. Se inscreva nos nossos 4 canais do YouTube, ative o sininho das notificações e entre também no Instagram e no Facebook, nossas redes sociais. Um grande abraço.